Olá, Helenos e Helenas, Társilo Delfim aqui falando. John Textor deu mais uma entrevista, dessa vez lá no Fogão Net, e eu vou repercutir aqui alguns pontos importantes que eu acho que foram talvez os pontos principais dessa entrevista depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou o Társilo Delfim. Bom, antes de mais nada, eu queria trazer para você aqui o recado dele, do meu querido amigo Rodrigo Falcão. Fala, galera da Rádio Botafogo, tô aqui para dar um recado para vocês. OneFootball, conhece? Claro que você conhece, é o maior aplicativo de futebol do mundo e, claro, ele é parceiro da Rádio Botafogo. E você vai baixar, tá aqui ó, na descrição, você vai baixar esse aplicativo e vai marcar lá o Botafogo. Pronto, só isso. Você já vai receber notificações e estatísticas, notícias em tempo real e claro que você vai poder acompanhar muito mais. Temos todos os campeonatos estaduais, tem mercado de transferência também, tem Bundesliga ao vivo e exclusivo para você que está aqui no OneFootball. Daqui a pouquinho também está voltando a Champions League, então não perca essa dica. OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo, hein? E tem novidade para vocês, fica ligadinho. É isso, valeu cambada, um abraço, fui! É isso aí, galera. Tá vendo? Então, baixe agora o aplicativo da OneFootball, não perca tempo. Você fica muito bem informado com tudo que está acontecendo no mundo do futebol, né? Ao redor do mundo, na verdade. Você fica sabendo de tudo que está acontecendo. Tá? O link está aí na descrição do vídeo. Você clica nele aí, baixa e já começa a ficar super bem informado de tudo que está acontecendo. Outra coisa que eu quero pedir para vocês também, antes da gente entrar no nosso assunto, antes da gente começar a conversar, é para você deixar o seu like, porque isso ajuda demais no crescimento aqui do nosso canal, porque o YouTube entende que o conteúdo aqui é de qualidade, ele acaba espalhando para um número maior de pessoas, e também para que você se inscreva aqui na Rádio Botafogo, se você ainda não estiver inscrito, é muito fácil, só você clicar no botãozinho vermelho que está embaixo do vídeo aí e se tornar mais um membro dessa família Rádio Botafogo, dessa família incrível que cresce sempre a cada vez mais. Torne-se também membro da Rádio Botafogo, né? Se você se tornar membro da Rádio Botafogo, você ajuda demais o nosso trabalho aqui e também você pode gozar de várias contrapartidas. Uma delas é você ganhar descontos incríveis na loja Mundo Puff, do meu querido amigo Guilherme Puff, para você lá comprar aquelas camisas maneiraças que ele faz com estampas espetaculares. Cara, você tem que conferir a nova coleção dele, do Newton Santos, tá espetacular, tá linda, né? E você consegue descontos exclusivos clicando, né? Sendo membro da Rádio Botafogo, né? E você pode ser membro da Rádio Botafogo com até menos de R$ 5, beleza? Então, não perca tempo, torne-se membro também da Rádio Botafogo. Olha só, o John Textor deu uma entrevista, né, ao site Fogão Net, ao canal Fogão Net, e muitas das coisas, né, que ele falou ali na entrevista, na verdade, muitas daquelas coisas a gente já sabia, né? Porém, tem algumas coisas que realmente ele resolveu falar dessa vez, e eu acho que são pontos importantes. Eu separei aqui uns 7 pontos, mais ou menos, para a gente conversar, e que eu acho que são coisas realmente importantes que podem fazer muita diferença, inclusive, no entendimento que o torcedor do Botafogo, nesse momento, tem, né, da SAF, no entendimento em que estágio que nós estamos e qual é o caminho que a gente está seguindo, né? Então, eu vou começar aqui falando sobre o primeiro ponto que ele tocou, que eu acho que foi muito importante, que eu acho que ele veio, na verdade, preparado para falar sobre isso, que é quase que dar uma satisfação para a torcida com relação a questão de grana, né? O que está acontecendo? Por que a gente teve problema de fluxo de caixa no final do ano? Muita gente achando que todo o dinheiro que ele tinha para investir no Botafogo, na verdade, foi investido lá no Lyon, na aquisição do Lyon. Então, eu acho que ele tentou organizar a casa, eu acho que ele tentou jogar luz sobre aquilo que está acontecendo nos bastidores, e eu acho que foi importante essa informação. O primeiro ponto, então, né, é com relação ao que ele gastou já no Botafogo e o que estava previsto gastar, tá? O que ele estava prevendo gastar, o que estava prevendo não, o que estava contratado, né, para ser gasto no Botafogo no primeiro ano de SAF,
era 150 milhões de reais. A gente sabe que houve aquele aporte inicial de 50 milhões. Só que ele acaba gastando mais do que isso, acaba gastando 200 milhões de reais. E por que isso? E aí eu acho que é um ponto crucial que a gente precisa tocar nessa questão, que é uma coisa que muita gente já vem falando, mas agora da maneira incisiva que o Textor falou sobre isso, a gente precisa, na verdade, se conscientizar disso e, de uma vez por todas, a torcida do Botafogo precisa encampar um discurso, e não só, isso não é só para a torcida do Botafogo, as demais torcidas também, torcida do Vasco, fique ligado com isso também, porque isso é uma coisa extremamente grave, o que eu vou falar. O Textor coloca, né, com todas as letras, que a lei da SAF está quebrada, que a lei da SAF, do jeito que ela fez, do jeito que foi feita, ou pelo menos do jeito que ela vem sendo interpretada, ela não protege os investidores, tá? Que havia problemas, a gente sabia que havia, né? Agora, o que ele falou, o que o Textor falou é estarrecedor. Simplesmente o poder judiciário nesse país, as cortes desse país, os juízes desse país ignoram completamente tudo aquilo que está previsto na lei da SAF. E pior, o Botafogo, antes da lei da SAF, antes da SAF do Botafogo, inclusive, ser vendida para o Textor, o Botafogo tinha conseguido, junto ao poder público, né, junto ao judiciário, justamente, entrar no regime centralizado, né, de execução de dívidas, que é a mais conhecida como RCE. Simplesmente, presidente da FERJ, CBF, né, Rede Globo, alguns fornecedores, tá, ignoraram completamente o fato do Botafogo estar pagando suas dívidas via RCE, que nada mais é o Botafogo destinar 20%, né, de suas receitas ao pagamento dessas dívidas, e simplesmente acharcaram o Botafogo, chantagearam o Botafogo. No caso da FERJ é mais escandaloso ainda, porque houve uma chantagem, segundo o Textor, se isso for verdade, isso é crime. Vou repetir isso aqui porque isso é muito grave. Segundo o Textor, a FERJ ameaçou o Botafogo de não registrar seus jogadores ou novos jogadores se o Botafogo não pagasse com ela uma dívida que havia com a FERJ no valor, se eu não me engano, de 5 milhões de reais. Se a dívida existe e ela é anterior à SAF, essa dívida ela tem que estar obrigatoriamente no RCE. Eles não podem, de forma nenhuma, pular fila. O que a FERJ fez foi pular fila. A CBF fez a mesma coisa. Adivinha quem é o vice-presidente da CBF? Tá? E outra, o governo também, lá em meados de junho, ou seja, a gente está falando do governo anterior ainda, né? Governo federal. Lá em meados de junho, quando o Botafogo estava se preparando para a próxima janela, para a segunda janela, que iria começar a contratar jogadores, o Botafogo tinha uma grana da Globo para receber, o Botafogo foi informado pela Globo que não receberia essa grana, tá? Porque esse dinheiro já havia sido comprometido por um presidente do Botafogo, um ex-presidente do Botafogo, de 2 mandatos atrás. Então, só a gente fazer a conta quem estava, né, sentado na cadeira do Botafogo. O atual é o Durcésio. Antes do Durcésio foi o Mufarrege. Façam as contas, quem estava na cadeira antes do Mufarrege. Assinou um contrato, né, colocando essa verba da Globo, esse pagamento da Globo, comprometendo esse pagamento da Globo, caso o Botafogo não viesse a pagar uma dívida com o governo federal, e o governo federal foi lá e pegou essa grana diretamente na boca do caixa. Ou seja, o Botafogo ficou praticamente sem receita, e as receitas que o Botafogo tinha para receber, o Botafogo foi perdendo essas receitas, como outro caso escandaloso também, de um contrato que um fornecedor, um rapaz lá que colocava as placas luminosas lá no estádio Newton Santos, chegou lá simplesmente com as placas, e a gente não sabia, né, o Botafogo não sabia, né, do que se tratava aquilo. O cara falou que ele estava resguardado por um contrato e que ele conseguiu o direito na justiça de colocar as placas publicitárias lá, ou seja, mais pontos de receita que o Botafogo tinha, que o Botafogo acabou não podendo, né, utilizar, porque a justiça, através do judiciário, juízes, tá, passando por cima de uma decisão como a RCE, né, acabaram dando ganho de causa aos credores do Botafogo. Ou seja, tudo indica, né, isso aqui é achismo meu, mas tudo indica, e o Textor fala com todas as letras que o Botafogo não vai mais fazer nenhum pagamento via RCE, e isso é uma notícia extremamente importante,
Porque aí a pessoa pode pensar, e agora? Como é que o Botafogo vai pagar suas dívidas? Né? Vai chamar cada um, então, para negociar? Como é que vai fazer? A gente vai voltar a conviver com penhoras? Não. Na minha opinião, tudo indica que o Botafogo vai partir para, isso aí é o clube associativo, não a SAF, para recuperação judiciária, o que deveria ser, né, na minha opinião, o caminho mais seguro a seguir. Por quê? Né? Porque com uma recuperação judiciária, a determinação daquilo que vai ser pago pelo Botafogo, daquilo que é pago pelo Botafogo todo mês, e quem recebe é determinado, no caso, em juízo. Então, talvez seja a maneira mais segura de se pagar dívidas, porque do jeito que é feito, do jeito que está nesse momento, está uma verdadeira balbúrdia, uma verdadeira zona, é aquela coisa que a gente conhece desse país que a gente vive, né, onde todas as instâncias, né, do país estão corrompidas, e não bastasse isso, você ter que negociar com pessoas da qualidade do presidente da FERJ e automaticamente vice-presidente da CBF, e seja lá quais foram os órgãos, quais sejam os órgãos, na verdade, que governam o nosso futebol, você sabe com que nível de gente que você está lidando. Bom que agora o Textor sabe com que nível de gente que ele está lidando, e bom que você sabe agora, Textor, que você precisa de alguém à frente do clube, um CEO, você precisa de pessoas que entendam de futebol brasileiro, que entendam dos meandros do futebol brasileiro, para que as coisas sejam negociadas, para que as coisas sejam desenroladas, né, digamos assim, nesses bastidores do futebol brasileiro podre, e é por isso que o futebol brasileiro, em termos de organização, não consegue evoluir, porque esses caras são aqueles famosos criadores de dificuldade para poder vender facilidade, né? É assim que funcionam as coisas. Então, na minha opinião, tá? Se o que o Textor está falando é verdade, tá? Isso aí é caso de polícia, tá? Porque isso é chantagem, isso é caso de polícia, na minha opinião. A segunda questão que ele levantou, e aí já estou entrando no segundo tópico, é com relação à política de contratações do Botafogo. Porque uma coisa está ligada à outra, né? A disponibilidade de receita, disponibilidade de capital, qual a melhor estratégia. E isso aqui a gente na Rádio Botafogo já vinha falando há muito tempo. A gente mesmo, eu, Gage, Cello, no último programa que a gente fez, no último DNA, tá aí à disposição, vou colocar depois aqui para vocês, o card aqui em cima, para quem quiser acompanhar, a gente falou sobre a política de contratação do Botafogo e a gente já sabia que o Textor não ia queimar cartucho agora enquanto a janela europeia estivesse aberta. Por quê? Porque todo mundo, todos os empresários, todos os jogadores ficam com suas atenções voltadas ao mercado europeu. Então, se você tem um jogador, né, que tem um potencial de ir para o mercado europeu, para que você vai colocar o seu jogador no mercado periférico? Né? Para que você vai colocar o seu jogador numa bagunça que é, por exemplo, o mercado brasileiro do jeito que ele é, como eu acabei de descrever? Obviamente que os caras vão sempre priorizar a Europa. E priorizar a Europa não significa somente Inglaterra. Você tem Inglaterra, Itália, Espanha, Portugal, né? Você tem outros países ali, França, Alemanha, entendeu? Então tem vários países ali que vale muito a pena você tentar colocar os seus jogadores. E se você tentar disputar o mercado com os clubes europeus, é óbvio que você vai acabar pagando muito mais por isso. É óbvio que você vai acabar disputando com clubes que estão dispostos a pagar 15, 20 milhões, às vezes, de euros num jogador, né? Para que você vai gastar essa grana? Se esse jogador não conseguir a colocação dele naquele momento, depois que a janela europeia fecha, esses jogadores não conseguem mais se colocar no mercado europeu, o valor de transferência desses jogadores cai vertiginosamente. Porque aí é aquela coisa também, o empresário não vai querer o jogador dele parado, não vai querer o jogador dele jogando, sendo pouco aproveitado. E aí é muito mais negócio você negociar com outros mercados, aí entra o Brasil na parada, né? Entram outros países também, como os Estados Unidos, mas no caso do Brasil, você acaba conseguindo talvez o mesmo jogador com um valor muito mais baixo e às vezes nem precisando pagar, né, esse valor de rescisão, esse valor de transferência. Você consegue empréstimos, você consegue negócios onde você traz o jogador com empréstimo com valor fixado. O Botafogo fez isso com o Lucas Fernandes, por exemplo. O Botafogo fez isso com o Sauer. Então, é uma estratégia de mercado? Sim. Você vai perder jogadores se você não pagar adiantado enquanto a janela de transferência da Europa está aberta? Sim, você vai pagar, tá? Mas é uma questão de você ser muito mais eficiente no mercado, gastando menos, né, e conseguindo contratar os jogadores que você quer contratar
com as valências que você precisa contratar de acordo com aquilo que o seu técnico está pedindo, porque é muito melhor dessa forma, beleza? Então, política de contratação a gente já havia falado. O terceiro ponto, né, e isso também tem a ver com a política de contratação, é a questão de o que a gente almeja, né? Quando que o Botafogo vai ganhar títulos? Né? O Botafogo vai ganhar títulos esse ano. O Textor fala, é possível que a gente brigue pela Sul-Americana, né? Eu até discordo dele quando ele fala que se tem alguma coisa boa na derrota para o Atlético Paranaense, não tem nada bom na derrota para o Atlético Paranaense. Aquilo ali foi um desastre. Mas o importante é que ele reconhece que o Botafogo pode brigar pela Sul-Americana. Ele não está prometendo o título, mas brigar pela Sul-Americana é possível. Brigar pela Copa do Brasil também é possível. Embora eu acredite menos na Copa do Brasil, porque as principais equipes do Brasil entram na disputa, e acredite mais na Sul-Americana, porque o nível da competição na Sul-Americana realmente é muito mais baixo. Então, a Sul-Americana, se a gente tem uma chance de título esse ano, eu estou para fazer um vídeo melhor para falar sobre as possibilidades, o que seria sucesso na temporada do Botafogo de 2023, mas de cara, a priori, a Sul-Americana é a melhor chance que a gente tem. Quando que a gente vai brigar, então, por Campeonato Brasileiro? Daqui a 2, 3 anos, segundo ele mesmo, quando a gente chegar no nível de investimento que ele considera suficiente para que a gente consiga brigar por campeonatos de longo alcance, ou seja, campeonatos de pontos corridos, onde você, né, precisa ter uma profundidade de elenco muito maior. Hoje, realmente, fica difícil, é mais fácil brigar pelas ditas Copas, né? Investimento em jogadores, na verdade, quando ele estava falando isso, e ele foi perguntado se pela Aline Bordalo, querida Aline Bordalo, um grande beijo para ela, se dependia, na verdade, ou o maior investimento do Botafogo se dependia da abertura de capital do Botafogo na Bolsa de Valores de Nova York. Ele foi muito assertivo no momento em que ele diz que não, né, uma coisa e a outra não estão necessariamente relacionadas. Inclusive, ele entende o mercado, ele sabe que o melhor momento para abrir, de repente, o IPO não é agora, o mercado não se encontra num bom momento, e que o capital para investimento no Botafogo existe, né, ele está lá, ele está garantido. Tá? A única questão é gastar com sabedoria, gastar certo. Se tiver que contratar jogadores, eles entenderem que trazer esses jogadores significaria um ganho, né, técnico para a equipe, mas que depois de um certo tempo você também consiga fazer dinheiro, o que é justo. E é por isso que a contratação de medalhões, contratação, por exemplo, num Suárez da vida, e gastar 2 milhões de reais para pagar de salário num Suárez da vida, você pode até brigar por alguma coisa agora, mas você não consegue reaver o investimento depois, entendeu? Porque a conta acaba não fazendo muito sentido, você não fecha essa conta, né? Digamos assim. Então é por isso que o investimento no Botafogo não está necessariamente atrelado ao IPO, abertura de capital da Eagle Holding, mas da Eagle Football. E quando ele acontecer, com certeza, né, ele vai alavancar muitas receitas da Eagle Football, e esse capital também pode ser direcionado para o Botafogo. Então, mas uma coisa não está relacionada à outra. O quinto ponto é com relação à estrutura, pergunta do meu querido amigo Fabiano Bandeira, aliás, que estava aniversariando, né, no dia 24 de janeiro, dia que eu estou gravando. Vou botar no ar hoje esse vídeo, mas eu espero que vocês assistam aí para os próximos dias também. Grande abraço para o meu querido amigo Fabiano Bandeira, parabéns a ele, muita saúde e prosperidade. E ele pergunta sobre a estrutura e fala sobre essa coisa esse imbróglio com a prefeitura de terreno, que a prefeitura está para ceder terreno para o Botafogo. E aí entra uma coisa importante que a gente precisa falar. Textor, você pode confiar no Eduardo Paes, você pode ter apertado a mão dele, tudo bem. Você está fazendo a troca do gramado agora pelo gramado sintético, com uma outra coisa que você falou, que você não concorda, né? Mas que foi melhor fazer, foi convencido a fazer, porque economicamente pode gerar muito mais receitas para o Botafogo. Mas aprenda uma coisa: a única vez que o Eduardo Paes assinou alguma coisa preto no branco no Botafogo, ou para o Botafogo, foi para tirar da gente o nosso estádio, quebrando o Botafogo ali em 2014, sob o pretexto de que os ventos poderiam derrubar a cobertura do estádio. E até hoje, né, e um dia antes do Botafogo fechar o contrato de naming rights, tá? Então, ou seja, Textor, conselho de amigo, tá? Não acredite no aperto de mão. Com o poder público no Brasil, e sobretudo com o Eduardo Paes especificamente, a gente só pode confiar quando a coisa estiver no preto e no branco, tá? No preto e branco mesmo, assinado no papel. Fora isso, nada feito.
tá? Com relação, então, a investimentos no Lonier, ele coloca lá que o Lonier, né, ele está, na verdade, dado como garantia para dívidas que o clube tem, então você tem pouca massa, pouca manobra, né, para investir ali. Você precisa, na verdade, melhorar a estrutura que ele tem ali disponível naquele momento. Só que a partir do momento que a outra parte começar a andar, se houver realmente cessão de terreno, né, que seja ali perto do Lonier também, aí sim a gente pode começar a pensar numa coisa mais estruturante, né, uma coisa mais realmente mais qualificada, mais sofisticada. O que ele fala é que dá para mexer em algumas coisas da estrutura atual e dá para você também melhorar de forma provisória com a instalação de alguns containers, né, que ele fala que é relativamente mais barato você fazer esse tipo de melhorias lá, e elas também são removíveis, né? Então, se você não tem nada confirmado ainda no Lonier, ele inclusive elogia também os irmãos Moreira Salles e a vontade que eles também têm de investir no Botafogo. Aliás, é uma coisa que eu acho que seria muito bom se os Moreira Salles pudessem fazer parte, né, desse pool de investidores no Botafogo, né, até por uma questão de garantia. Então, a questão da comunicação também foi trazida pelo Azambuja, né, o Ricardo Azambuja, que entrou lá e fez a pergunta dele, e que eu acho que é extremamente importante, né, que o clube se comunique melhor. Ele fala sobre, o Textor falou sobre essas decisões de estapafúrdias que são tomadas de uma hora para outra. O Azambuja perguntou sobre o cancelamento da nossa turnê, né, nos Estados Unidos. Ele fala que devido às mudanças, toda hora a mudança de regras, né, via CBF, via FERJ, via a mesma pessoa que a gente sabe de quem que a gente está falando, tudo isso, na verdade, causa uma confusão muito grande e você é obrigado a estar refazendo o seu planejamento o tempo todo. A questão que aqui eu vou dizer o seguinte: o problema não está só com a FERJ, não está somente com a CBF. Tá? O Botafogo errou também no seu planejamento, a gente tem que ser justo aqui. Mas, né, que a parte da comunicação do Botafogo, ela realmente precisa ser melhorada. O Botafogo precisa controlar melhor as narrativas, isso eu acho que é um fato. E, inclusive, o Textor aproveitou para dar uma lambada lá num dos vazadores, né? Inclusive falando que o Botafogo tem prejuízos com isso. Isso é uma coisa que a gente já vem falando aqui na Rádio Botafogo desde que a Rádio Botafogo é a Rádio Botafogo. Porque vazamentos no Botafogo não são de hoje. E o próprio Textor fala, né, que embora muitas coisas já tenham sido feitas ali no escritório do Botafogo para coibir, para tentar mitigar as questões dos vazamentos, esses vazamentos continuam acontecendo. A única coisa que eu vou colocar é que não existe vazador do bem e vazador do mal. Vazador é vazador. Então, o melhor para o Botafogo seria que ninguém vazasse. Tá? Que ninguém vazasse. Agora, se uma coisa é vazada para um jornalista, o jornalista não tem obrigação nenhuma de segurar aquela informação. O jornalista, ele faz o trabalho dele e dá a informação. Agora, tem gente que realmente procura se promover, procura aparecer, né? A gente sabe como é, o próprio o Textor usou o termo jerk, né, que a gente pode traduzir como babaca, como um escroto, como um otário, né? Enfim, só acho que vazamentos atrapalham full stop, independente de quem vaze, tá? Vazamentos atrapalham. Se todo mundo pensasse em prol do Botafogo, se todo mundo estivesse pensando somente no Botafogo em si, tá? Os vazamentos já teriam diminuído há muito tempo. Então, na verdade, os vazamentos deveriam nem ocorrer, tá? A questão é que a gente sabe de pessoas de dentro do clube que vazam porque se sentem especiais, e tem pessoas, inclusive, que são especiais por conta da posição que ocupa dentro do clube, que vazam informações e não deveriam vazar. Tá? E, por fim, o Textor fala sobre a procura do CEO, né? E que quem está procurando, inclusive, o CEO, quem está imbuído, né, dessa função é o Tairo, né? O Tairo Arruda, que tem que achar esse CEO. Parece que a gente vai ter novidades em breve, né, segundo o que eles falaram, e que esse nome já está muito próximo, né, de ser escolhido, de ser anunciado. Mas o perfil que o Textor traçou ali do CEO é um perfil muito interessante, né, que ele busca uma pessoa que tenha amplo conhecimento do mercado nacional, mas que também tenha uma experiência internacional e que também tenha uma capacidade de negociar e de falar, né, com outros players, não somente aqui no Brasil, mas outros players lá fora. Tá? Eu
Acho que foi muito positiva a entrevista, foi muito legal, foi muitos pontos ali que ele colocou. Eu gostaria de dizer para vocês que o trabalho de tradutor é uma coisa muito difícil, então eu vou mandar um abraço aqui para o Paulo, que teve problemas lá com seu áudio, teve problemas lá com o fone, se eu não me engano, ele estava tendo dificuldade, e a entrevista acabou, na verdade, quase que sendo toda traduzida ali pelo Tairo Arruda, que veio ao socorro do John ali naquele momento, mas um grande abraço para o Paulo. Parabéns pelo seu trabalho, e eu sei como é difícil fazer isso aí, não é mole não, galera. Eu peço a vocês, mais uma vez, que deixem o seu like aqui no canal, se vocês gostaram desse conteúdo, se inscrevam aqui também na Rádio Botafogo, considere tornar-se membros da Rádio Botafogo, baixe o aplicativo da OneFootball e a gente volta a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB que eu trago para você. Beleza, galera? Um grande abraço, tchau!